a lei de Deus. O salmista Davi preocupava muito em viver segundo a lei de Deus. Para Davi, uma das coisas mais importantes era viver segundo a lei de Deus. Mas quero dizer que a lei de Deus, ela foi dada para quem já está salvo. A lei de Deus não foi dada para quem ainda não aceitou Jesus. Se a pessoa ainda não aceitou o Senhor Jesus como Salvador, não me preocupa com a lei, não. Me preocupa em aceitar o Senhor Jesus. Depois que aceitou, que a gente tem consciência que aceitou o Senhor Jesus como o Salvador, e agora preocupa em obedecer à lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus é que vai mostrar o caminho que nós temos que andar. Sem a lei de Deus nós vamos andar igual cego, apalpando aqui e acolá e não sabe para onde vai. O Salmo 119, 18 diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Isso é Davi dizendo. Davi entendia que a única maneira que ele tinha de vencer era por meio da obediência à lei de Deus. Deus criou a lei para isso, para guiar o povo. A lei é como a bússola. Para que eles inventaram a bússola? E para qual a utilidade dela? Ela não tem valor nenhum a não ser guiar as pessoas, mostrar o caminho dos navegantes. Mais nada, ela não ajuda a guiar o navio, não, é só mostra o rumo que os navegantes têm que tomar. Só existem duas leis nesse mundo para nós obedecer: a lei de Deus e a lei dos homens. A oração de Davi em Salmo 119, 29 diz: afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. A lei de Deus protege as pessoas de todas as falsidades. Macumbaria, feitiçaria, espiritismo, tudo enquanto é doutrinas, a trindade, a doutrina da trindade, tudo que não provém de Deus, através da lei nós sabemos distinguir e evitar. Salmo 119, 34 diz: dá-me entendimento e guardarei a tua lei. Para guardar a lei de Deus temos que ter entendimento também. E o Salmo 119, 35: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Foi um dos maiores presentes que Deus nos deu. É a lei de Deus. Depois da salvação do Filho dele, depois de Deus dar o seu Filho, o segundo maior presente à humanidade foi a lei. O Salmo 119, 51: o soberbo zomba continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Não, se as pessoas que aceitaram o Senhor e estão salvos, se elas desobedecerem a lei de Deus, elas perderão a salvação. Salmo 119, 72, disse Davi: para mim vale mais a lei que procede da sua boca do que milhares de ouro ou prata. Que lei é essa que está referindo no livro dos Salmos? É a lei dos 10 mandamentos. Davi, no Salmo 119, 92, se não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria
perecido na minha angústia. Só existe uma forma de fazer a vontade de Deus, obedecendo a sua lei. Só existe uma forma de não perder a salvação, comprada por Jesus com preço infinito do seu sacrifício, obedecendo a lei de Deus. A lei de Deus é a bússola que nos guia. Se existe uma forma de não se comprometer com as heresias desse mundo, é através da obediência à lei de Deus. A lei de Deus não deixa a pessoa seguir doutrinas falsas, só se ele quiser. Mas se ele tiver conhecimento da lei, ele sabe distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Ele sabe distinguir entre os ensinamentos de Deus e os ensinamentos do inimigo. Eles têm visão. A pessoa que tem conhecimento da lei de Deus, ele tem visão. Não é que a lei vai salvar ele, mas vai clarear a mente dele de tal forma que ninguém vai conseguir enganá-lo. A única forma de mostrar a diferença entre a verdade e a mentira é através da lei de Deus. É muito triste ver esse povo aí que adorando uma trindade, adorando 3 deuses. O povo adora 3 deuses e fala que adora um Deus só. Por quê? Porque eles negam a lei. Que pena, que tristeza. Eles falam assim que guardam os mandamentos da lei de Deus, mas pisou o primeiro mandamento. E pisando um dos mandamentos, o pecado é o mesmo que pisar os 10. Se a pessoa guarda 9 mandamentos da lei de Deus, é como se ele não guardasse nem um mandamento. E tem um povo que diz que adora a lei de Deus, diz que obedece à lei de Deus, adora a Deus e diz que obedece os seus mandamentos, mas esse povo está seguindo uma doutrina contrária à lei de Deus, seguindo doutrina de homens, doutrina pagã, doutrina que nasceu no paganismo, doutrina horrorosa. E que doutrina é essa? É a doutrina que nega o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é pedir: não terás outros deuses diante de mim. Esse mim aí é uma lei de Deus, gente. É a lei de Deus pedindo para não adorar, não ter outros deuses, não adorar mais ninguém a não ser a Deus. E aí esse povo estão nas trevas. Eles estão rejeitando o primeiro mandamento. E quem rejeita o primeiro mandamento, o que está fazendo? Está pisando a lei de Deus. É como se desobedecesse todos os 10 mandamentos. E qual será o destino desse povo? Qual será o futuro desse povo? Além deles não ser salvo, eles vão contribuir para a perdição de outras pessoas, ensinando outras pessoas a fazer o mesmo. Isso é horrível.